Amados irmãos, pastores e professores da Escola Bíblica Dominical, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus e sejam todos bem-vindos para mais esta videoaula. Hoje nós vamos estudar o último estudo da nossa revista, o estudo 13, a parábola dos talentos. E nas semanas seguintes nós estaremos trazendo mais 2 estudos sobre as parábolas para que nós possamos fechar esse quadrimestre aqui no mês de abril com êxito. E que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E então vamos à nossa aula de hoje. E vamos aqui então para a verdade aplicada, que diz que Deus espera que cada um de nós use com fidelidade os dons e oportunidades que recebemos, pois todos prestaremos contas da nossa responsabilidade no reino. O texto áureo diz: disse-lhe o seu senhor, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo de número 21. Nós temos aqui 3 objetivos da lição: ressaltar o compromisso cristão diante das oportunidades e tarefa que Deus nos confia, encorajar uma postura ativa e comprometida no serviço cristão e alertar sobre as consequências da negligência espiritual. O texto de referência dessa parábola encontra-se em Mateus capítulo 25, do 14 ao 30, em que Jesus nos traz informações muito importantes acerca da responsabilidade e da fidelidade no trabalho do Senhor, quando ele diz: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido, chegando também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que eu era rigoroso e que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até aquilo que tiver lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, voltando aqui para nosso PDF, nós podemos iniciar aqui a introdução, falando que esta parábola dos talentos está registrada em Mateus capítulo 25, do 14 ao 30, e é uma das mais conhecidas e desafiadoras do nosso Senhor, porque ela fala a respeito da nossa fidelidade para com a obra de Deus e para com a responsabilidade com os talentos que nós recebemos.
ela é uma revelação solene sobre a natureza do reino de Deus, a soberania de Cristo como Senhor ausente que voltará, e também fala da responsabilidade inescapável de todo discípulo diante da sua volta. E Jesus, irmãos, nos conta essa parábola para alertar sobre os sinais do fim, né, em Mateus 24, e logo antes da descrição do juízo final de Mateus 25, do 31 ao 46, ela forma, então, um tríplice assunto escatológico, junto com a parábola das 10 virgens e a parábola do juízo final. Essas parábolas representam a necessidade de vigilância e respondem à pergunta dos discípulos: qual será o sinal da tua vinda e do fim dos séculos? E o tema central dessa parábola é fidelidade ativa enquanto o Senhor está ausente. Nós sabemos pelas Escrituras, conforme Efésios 2, capítulo 8, versículo de número 9, versículo 8 e 9, 2, 8 e 9, que pela graça nós somos salvos mediante a fé e que isso não vem de nós, é um dom de Deus, mas a vida do salvo também é marcada por obras de obediência e frutificação. E a parábola, portanto, irmãos, nos ensina que a graça recebida gera também grandes responsabilidades e que nós não podemos negligenciar tão grande chamado que recebemos de Deus. Tópico 1. Compreendendo a parábola dos talentos. Tópico 1.1. Deus nos dá responsabilidade em sua obra. Aqui diz, porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Essa parábola aqui está registrada no sermão escatológico de Mateus, entre a parábola das 10 virgens e a do juízo final, como eu disse, e é um fato que revela a urgência da vigilância, da responsabilidade, da dedicação à missão que Deus nos confiou, destacando o dever de continuarmos sempre trabalhando com afinco, amor e zelo pelo reino de Deus, o que também enfoca que o objetivo de Deus é nos manter sempre ocupados com a sua missão sublime, né, até a sua vinda, granjeando frutos para o seu reino. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo de número 15, nós vemos que Deus criou um paraíso para Adão, porém não deixou Adão vivendo no ócio. Deus deu responsabilidades. A Bíblia diz que Deus criou um jardim no Éden para que o homem pudesse administrar aquele jardim, né? E como bom despenseiros, né? Bom despenseiro de Deus, ele e sua mulher pudesse cultivar aquele jardim, né? Então Deus, mesmo estando o homem no paraíso, o trabalho ele não pode ser visto como fruto e como resultado do pecado, porque o trabalho existe antes da queda e é importante que Deus quer que nós trabalhemos. Jesus disse que o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, trabalho é uma atividade divina, é algo que Deus nos concedeu, que não está relacionado ao pecado, mas à ocupação e à necessidade de sermos ativos e trabalhadores em sua obra, né? E o homem da parábola claramente aqui é uma figura de Cristo, porque é uma expressão de partindo para fora da terra, evocando aqui a ascensão de Jesus, conforme previsto lá em Atos capítulo 1, do versículo 9 ao 11. E nós temos que notabilizar que Jesus não saiu de férias, mas que ele subiu aos céus para sentar-se à direita do Pai e de lá continuar intercedendo por nós e preparando lugar para os seus escolhidos. E que os servos dessa parábola representam todos os discípulos, não apenas os apóstolos ou líderes eclesiásticos, mas que todo crente é visto como servo de Deus, e que os bens aqui desta parábola não se limitam apenas a dinheiro ou a dons naturais, mas também podem incluir dons espirituais, oportunidades, tempo, influência e também aplicabilidade dos recursos financeiros para o crescimento da obra de Deus. E o bem maior, acredito eu, que seja o Evangelho, que foi o maior tesouro de Deus confiado à igreja, para que a igreja pudesse render o seu fruto, qual seja a salvação das almas. E a lição exegética aqui é clara, que Deus não nos salva para a ociosidade, mas para a mordomia ativa, como Paulo afirma em 1 Coríntios 15, versículo de número 58, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então, a parábola combate aqui, meu amado professor, a
tanto o antinomianismo, que significa salvação sem santidade, muito ensinado pelas seitas, também pela teologia liberal, quanto o legalismo, que é a salvação pelas obras, ensinado também pelo catolicismo, pelo mormonismo, pelo jeovismo, né? Como se as obras também dessem a salvação para as pessoas, independentemente do mérito de Cristo. Então, nós temos que tomar o cuidado de não ser antinomianistas, acreditando na salvação sem santidade, e também que nós não sejamos legalistas, acreditando na salvação pelas obras. Sempre, tudo aquilo que nós fizermos, a Bíblia diz que nós temos que fazer todas as coisas com amor, sabendo que do Senhor virá a nossa recompensa. Tópico 2, 1.2, diz que Deus distribui as capacidades, os dons, segundo as nossas capacidades. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Aqui não há consenso entre os estudiosos sobre se o talento mencionado por Jesus era uma medida de ouro, mas é certo que representava uma quantia significativa. Só para que os irmãos tenham ideia, o talento era uma unidade monetária de valor altíssimo, porque um único talento de prata equivalia a cerca de 6.000 denários, salário de aproximadamente 20 anos de um trabalhador comum. E imagina então quanto valia um talento de ouro, né? Seria muito mais valioso. E aqui Jesus não está falando de pouco ou de muito nesta lição da parábola em termos absolutos, mas relativos à capacidade de cada servo. Porque aqui diz que ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um, segundo a sua capacidade. Todos eles aqui eram homens capazes, mas cada um deles tinha uma capacidade diferente da do outro. Tinha um que tinha mais condições de receber, porque tinha mais habilidades, porque tinha mais compromisso. O outro recebeu menos, né? E teve um que recebeu apenas uma. Deus avalia a capacidade de cada um de nós. Não há ninguém que seja inútil para a obra de Deus. A Bíblia nos diz que todos nós recebemos algo da parte do Senhor. E a Bíblia diz em 1 Pedro 4,2 que nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que nós recebemos, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, aqui nós temos que entender que nós precisamos, conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios 1,7, que nenhum dom nos falta enquanto nós aguardamos a revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trabalhar na obra do Senhor exige que nós administremos com zelo as dádivas que Ele nos confiou, né? Reconhecendo que somos mordomos e não donos e que a vocação de servir ela é uma vocação obrigatória. Não ficou como opção o desejo de servir. O ide de Cristo, lá em Marcos 16,15 e em Mateus capítulo 28, versículo 19, são ides obrigatórios e não excepcionais. E a fidelidade nesse ministério traz honra, traz alegria, comunhão profunda com o Senhor. Mas, por outro lado, o desinteresse pela obra de Deus pode gerar consequências graves para o indivíduo. E aqui, então, esta parábola nos revela 2 princípios práticos. Primeiro, a soberania graciosa de Deus na distribuição. Os dons, eles não são algo imerecido, são carismas, também chamado de favores imerecidos de Deus, os quais são confiados a nós, não pelo nosso mérito, mas porque Deus quer que através dele nós sejamos benevolentes e totalmente ativos em sua obra. E 1 Coríntios 4,7 diz que tem tu que não tenhas recebido, o que demonstra que o dom que nós temos não são nosso propriamente dito, mas do Senhor. E a outra coisa é que também revela essa parábola a responsabilidade proporcional. Deus, ele nunca exige de nós aquilo que ele nunca nos deu. E o juízo será segundo a luz recebida e a capacidade concedida, porque lá em Lucas capítulo 12, versículo 48, ele diz que a quem muito foi dado, muito será exigido. E, meus irmãos, a igreja primitiva via nisso um forte argumento contra a inveja ministerial, porque
nos ensina que não nos compete a nós comparar nossa porção com a do irmão. O nosso chamado é ser fiéis a Deus com aquilo que nós recebemos. Um recebeu 5, um recebeu 2 e um recebeu 1, cada um segundo a sua capacidade. Não houve disputa entre ambos, entre os três, mas cada um agiu conforme a sua perspectiva de vida e também segundo a que entendia a respeito da sua própria responsabilidade diante do Senhor. Tópico 1.3, Cristo é o Senhor que partiu para uma terra distante. E aqui, irmãos, a terra distante simboliza os céus. Jesus partiu fisicamente, mas ele não nos abandonou porque ele enviou o Espírito Santo e deixou a igreja como seu corpo místico neste mundo para que desse continuidade à sua obra. Lá em Atos capítulo 1, versículo de números 8, o Senhor diz: ide, portanto, a todas as nações, pregando o evangelho. Quando ele diz lá em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até aos confins da terra. E a expectativa da volta de Jesus, que no grego é chamado de parousia, é central em toda a escatologia de Mateus, os capítulo 24 e capítulo 25, porque nos mostra que o Senhor voltará inesperadamente como o noivo das virgens e fará conta com seus servos conforme demonstrado na parábola dos talentos. E nos mostra que todos os crentes, não apenas os pastores ou missionários, são chamados a multiplicarem o reino de Deus através do testemunho, do discipulado, do serviço, da generosidade, e que, de fato, isso evoca a grande tônica dessa parábola, que a missão aqui ela é universal. Lá em Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo, ou seja, a ordem aqui é para toda a igreja e não apenas para determinados membros especiais da casa de Deus. Aqui fala da fidelidade e recompensa. Quanto maior o talento, maior a missão de bem servir. O primeiro servo negociou, trabalhou, empreendeu, e com 5 talentos ele ganhou outros 5 talentos. Ou seja, irmãos, ele trabalhou e conseguiu o resultado de 100% sobre aquilo que o Senhor lhe havia confiado. O Senhor confiou muito a ele e ele correspondeu com o trabalho, porque a parábola diz que imediatamente após a partida do seu Senhor, o que recebeu os 5 talentos já começou a trabalhar, E note que a linguagem ativa, ele não esperou milagres aqui, ele agiu com diligência e sabedoria, o que nos ensina que a fidelidade não é passiva, mas ela é proativa e totalmente criativa. O servo bom não trabalha por medo da perda, mas por amor ao multiplicar os bens do seu Senhor. E lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, Paulo diz que nós devemos fazer tudo de bom ânimo, de bom coração, como ao Senhor e não aos homens, porque é Cristo o Senhor a quem nós estamos servindo. E também nos mostra que o sucesso na parábola aqui não é medido pela multiplicação, mas pela preservação, porque ele preservou, ele multiplicou aquilo que era de Deus, mas ele preservou o original, dando resultado a mais daquilo que ele havia recebido. Ele não ficou apenas parado, mas ele correu atrás, negociou ali os talentos que o Senhor lhe deu, e ele então consegue 100% de resultado, o que foi de fato muito elogiado para o seu Senhor. E essa parábola aqui então vai além de cada dinheiro, do dinheiro, porque cada talento representa tudo aquilo que Deus nos entrega, sejam dons, oportunidades, E tudo aquilo que fizemos com eles mostra o quanto levamos a sério a nossa vida de devoção a Deus. O servo que recebeu mais também foi o que mais se empenhou, por entender que sua missão era uma missão de excelência e não uma missão qualquer. Ele estava trabalhando para o seu Senhor, pela alegria de bem servir, pela alegria de fazer algo de excelência para agradar ao seu Senhor. Paulo diz que ninguém tendo sido chamado, nenhum soldado sendo chamado, alistado para a guerra, ele envolve-se com as coisas deste mundo, com coisas circunstanciais, a fim de agradar aquele que o alistou. E nós temos que nos envolver diretamente no trabalho de Deus, de modo que nós façamos
com todo o amor aquilo que Deus requer de cada um de nós, com foco, com dedicação, buscando agradá-lo de verdade, não por segundas intenções, mas por sinceridade e amor leal a Ele. Tópico 2.2, sejamos operantes na obra de Deus. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos também granjeou outros 2. Na mesma esteira da eficiência do primeiro servo, o segundo também demonstrou a mesma abnegação. Sua missão não era menos importante. Sem invejar os talentos do outro, cuidou com zelo dos que recebeu e, servindo com fidelidade, fosse pouco ou muito, conforme a sua capacidade, e fez o que estava ao seu alcance. Certamente, ambos tiveram muito trabalho em multiplicar os bens do seu senhor. Embora não fossem comerciantes natos, não mediram esforços em dar o seu melhor e no fim demonstraram que o amor pelos negócios do seu Senhor superou todas as dificuldades em vista. Todo crente é chamado a servir com excelência, seja com muito ou com pouco, isso agrada a Deus e fortalece a fé. Então, a tônica aqui desta parábola é: sejamos operantes na obra de Deus. O segundo servo aqui, ele recebeu metade do que o primeiro havia recebido, mas ele recebeu o mesmo elogio. Muito bem, servo bom e fiel. E aqui está uma das lições mais libertadoras da parábola, meus amados irmãos, porque Deus, ele não compara resultados entre os servos diferentes, mas ele simplesmente equipara a fidelidade em relação ao que cada um recebeu. O servo dos 2 talentos não ficou paralisado pela comparação, ele simplesmente fez o que podia com o que o Senhor lhe havia entregue nas mãos, e essa excelência, essa é a essência da excelência cristã, e nós temos que dar o máximo da nossa capacidade para a glória de Deus. Tópico 2.3 também fala do perigo da omissão. Mas o que recebeu 1 talento foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. O terceiro servo enterrou o seu talento e, por medo e inação, sua atitude revela negligência espiritual. Ele não fez o mal, mas também não fez o bem. Olha que perigo, né? A omissão pode ser tão grave quanto a rebeldia. Deus espera a ação de cada um de nós. Usar nossos dons em prol do reino é essencial. Os 2 primeiros servos investiram tempo e estratégias comerciais, multiplicaram seus talentos, demonstraram fidelidade e proatividade. Já o terceiro optou por uma atitude que refletia preguiça e falta de fé, e essa história nos convida a refletir sobre como temos utilizado os recursos que Deus nos confiou para servir ao próximo e cumprir sua missão. No fim, nossas escolhas revelarão a qualidade da nossa fé e do nosso compromisso com o reino de Deus. Aqui, meu amado professor, o terceiro servo cavou na terra e escondeu o dinheiro. E aqui a ação de enterrar o talento era comum para proteger o dinheiro, porque algumas pessoas daquela época entendiam que o mais seguro para evitar que os ladrões roubassem era que o talento fosse enterrado para que não fosse encontrado por ninguém. E, geralmente aquele talento ele era enterrado com um pano e guardado ali para devolver ao verdadeiro dono. E aquele servo queria apresentar-se ao Senhor dizendo: olha, tá vendo? Eu não ganhei nada, mas também não perdi o talento que o Senhor me deu. E a ação de enterrar o talento aqui é comum para proteger o dinheiro, mas revela 3 problemas graves. Primeiro, que era um medo paralisante. O servo atemorizado, ele foi e escondeu na terra, né? E também teve uma visão distorcida do Senhor, porque ele viu o Senhor como um homem duro, e o que demonstra também que da parte dele houve uma omissão deliberada, porque ele não fez o mal, mas também não fez o bem, né? E a Bíblia é dura com a omissão e diz que aquele, pois, que sabe o bem que não deve fazer, o bem que deve fazer ele não faz, ele também comete pecado, conforme Tiago 4,17. E o servo, irmãos, não perdeu o talento por ter arriscado e falhado, mas ele perdeu o talento lá no final da parábola, como nós vamos ver, por ter se recusado a se arriscar. Correr riscos pela obra de Deus também é um ato de fé. Nós não podemos ficar no comodismo, esperando as coisas caírem do céu, esperando que outras pessoas trabalhem por nós. Tem muitas pessoas na igreja que não se envolvem diretamente com a obra de Deus, querem resultados imediatos, mas não querem se envolver com nada, né? E estão sempre cobrando melhorias, mas essas pessoas mesmas
nem sequer tem o trabalho de se esforçar ao mínimo para fazer pelo menos aquilo que é necessário, né, e indispensável para o crescimento da obra de Deus. Tópico 3, a importância do nosso trabalho, 3.1, a recompensa é pela fidelidade e não pela quantidade. Aqui nós temos que entender que quando o Senhor volta, muito tempo depois, ele ajusta conta com seus servos, e os 2 primeiros servos recebem exatamente a mesma recompensa. O elogio foi muito bom, bem, servo bom e fiel. E aqui demonstra também promoção. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E aqui um outro fator importante, que é a intimidade. Ele diz: entra no gozo do teu Senhor, participa da alegria do teu Senhor, né? Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria, no gozo do teu Senhor. E aqui o gozo do teu Senhor aponta para uma experiência e para uma alegria escatológica que fala da comunhão plena com Cristo na era vindoura, e que a recompensa não é primariamente material, mas também ela é relacional e escatológica. O que derruba qualquer lógica da teologia da prosperidade que mede bênção pela quantidade. Deus, ele de fato, o que ele mais valoriza é a fidelidade proporcional, irmãos, e não o volume absoluto dos bens que nós conseguimos. Porque nós nunca conseguiremos agradar ao Senhor de modo que ele esteja plenamente satisfeito com as nossas obras, porque o próprio Cristo diz que quando nós fizermos algo, ao executarmos alguma tarefa, nós devemos dizer que servo inútil somos, porque fizemos apenas aquilo que era a nossa obrigação. Tópico 3.2 vai nos mostrar que o terceiro servo revela uma teologia defeituosa, porque ele projeta Deus sobre um caráter severo e explorador, e tal percepção errada de Deus muitas vezes serve como justificativa para a preguiça espiritual de muitos crentes na igreja, né? Que dizem que como Deus é exigente, que quer que tudo seja muito bem feito, como ele não tem muita habilidade, ele prefere não se envolver. E a frase do servo mau que diz assim, ó, aqui tens o que é teu, na realidade soa como se ele estivesse devolvendo algo que não pertencia ao Senhor de verdade. Na realidade, segundo o Salmo 24, versículo de número 1, que tudo aquilo que nós temos é do Senhor. Salmo 24, 1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Vamos aqui para o 3.3, que fala da reprovação final, o peso da negligência espiritual. E o Senhor chama aquele servo de servo mau e negligente. E a palavra negligente aqui significa preguiçoso, indolente, e nos mostra que ele teve uma reprimenda dura, um castigo severo, que foi a perda do talento, princípio do versículo 29, quando ele diz que ao que tem dá-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, e também a perda, a expulsão para as trevas exteriores, que é uma expressão manteana para o juízo final, conforme Mateus capítulo 8, 12, Mateus 22, 13, passagens essas que devem ser listas com muito cuidado teológico, porque não ensina a perda de salvação por parte do verdadeiro crente, mas revela que a fé genuína se manifesta em obras de salvação, e pessoas que se dizem servos de Cristo, infelizmente, muitos deles nunca foram de fato transformados para trabalhar na obra de Deus. Mesmo assim, mesmo diante de tanta omissão, pelo que nós entendemos do contexto geral das Escrituras, algumas pessoas serão menos galardoadas e outras serão mais, porque umas trabalharam mais e outras não trabalharam de forma alguma e serão salvas como que pelo fogo, como disse o apóstolo Paulo, né? Não tem nada para apresentar para o Senhor, enquanto muitos outros têm coroa de vitória, coroa de bênçãos para receber da parte do Senhor, porque as obras os acompanham também na eternidade. Aqui na conclusão nós podemos entender que a parábola dos talentos é um chamado urgente à mordomia fiel, enquanto aguardamos a volta de Cristo, e ela nos mostra que nos confronta com 3 perguntas profundas que Deus nos confiou, e esses bens
né? E o nosso tempo, os nossos dons, as nossas oportunidades, como é que nós temos trabalhado para administrar esses bens com diligência, ou se nós estamos trabalhando com omissão, e qual é a minha verdadeira visão diante de Deus. Se Deus é um Senhor amoroso que merece o meu melhor, ou visto apenas como um tirano que apenas cobre resultados sem fazer conta do esforço, levar em conta o esforço de cada um. Que o Espírito Santo nos convença de que todo crente é um mordomo e que a maior alegria não está em possuir talentos, mas em ouvi-lo dizer: muito bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Então, irmãos, que a nossa vida seja marcada não por medo ou comparação, mas por amor, diligência e expectativa alegre da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês e aguardo os irmãos para uma próxima aula, em nome de Jesus.